Olá a todos! Agora eu saí do mudo, né? Caiu, boa tarde. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo aqui. É uma alegria ter vocês conosco na live de hoje, um tema que gera muita curiosidade e, ao mesmo tempo, muitas dúvidas. Por isso, a Comissão Especial de Leilões da OAB-RJ preparou esse bate-papo sobre passo a passo para regularizar um imóvel arrematado em leilão. O mercado de leilões é vasto em oportunidades, mas para que essa oportunidade se converta em investimento seguro, é necessária a regularização. Para desvendar cada etapa desse processo, contamos hoje com dois dos maiores nomes do direito imobiliário e leilões do Brasil, verdadeiras autoridades no assunto. Dr. Carlos Gabriel Feijó, membro dessa comissão, sócio do escritório Bragança e Feijó, professor de programas da pós-graduação, como PUC-Rio, Emerge, ESA, diretor de assuntos legislativos da ABAME, dentre outros tantos títulos, né, doutor Gabriel? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Vai ser um prazer debater com vocês. Eu tenho aqui também a doutora Ana Caroline Bezerra, advogada, especialista em leilões e regularização de imóveis, pós-graduada em Direito Imobiliário, vice-presidente dessa Comissão Especial de Leilões da OAB-RJ membro da Comissão Especial de Leilões da ABAME, membro da Comissão Especial de Leilões da OAB-RJ da Barra. Olá. Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Estou ansiosa para esse tema, porque eu acho que é um tema que mais traz repercussão. Bom, eu não me apresentei, eu sou a doutora Aline Portugal, estou como secretária dessa comissão e terei o privilégio de conduzir essa conversa. Vamos lá. Vamos começar com a doutora Ana Caroline, então, né? Doutora, após a arrematação de um imóvel em leilão, qual é o documento hábil que o rematante recebe para dar entrada no registro da propriedade? Há diferença se desse documento, se o leilão é judicial ou extrajudicial? Conta aqui para gente. Então, logo quando a gente arremata, né, o imóvel, a gente recebe o auto de arrematação. Mas quando a gente está falando do documento hábil para levar a registro, a gente vai fazer o uso da carta de arrematação. Isso, claro, se for no âmbito judicial. A gente vai pegar a carta de arrematação, certificar se que a carta de arrematação está com todos os dados corretos do imóvel. Isso é muito importante. Já teve casos de a matrícula sair errado. Gente, isso é muito importante verificar, porque quando você vai levar lá no cartório, senão vai ter problema. Também a questão da metragem, quando você já tem ciência de toda a metragem, é sempre importante verificar isso. E quando a gente está falando no âmbito extrajudicial, o que vai ser levado a registro é uma escritura. Você vai concretizar a arrematação, vai ao cartório de notas e fazer uma escritura para levar a registro. É esse o documento hábil ali para efetivar o registro do imóvel. É importante lembrar também que só é dono quem registra, e é por isso que a gente está abordando a questão do registro. Tanto no âmbito de uma compra e venda normal, quanto no âmbito do leilão, você tem que fazer esse registro. Exatamente. E só para acrescentar, né, isso Por que favor. que a Caroline falou, essa questão do por que você tem diferença, né, do leilão judicial e do leilão extrajudicial, por que eu tenho instrumentos diferentes? É porque, bom, no processo judicial, quando você faz a arrematação, quem leva a arrematação a efeito e goza de fé pública e poder mandamental é o juiz. Então, ele é que promove, ele cria um documento que nada mais é do que um comando ao registro de imóveis. Né? A carta de arrematação é uma ordem, fala, registre-se nessas condições. Quando a gente está no extrajudicial, como a gente não tem a figura de um agente capaz de comandar o registro de imóveis, eu dependeria de que a legislação desse para determinados títulos ou para determinados documentos esse poder, essa habilidade ao registro. E isso acontece, assim, há uma divergência se isso acontece ou não na 4.514, por exemplo, que é a Lei de Alienação Fiduciária, mas o entendimento que as corregedorias estabeleceram é que o auto de arrematação na arrematação extrajudicial, né, na execução extrajudicial, ele não é titulado a registro, por mais que, isso para mim é um contrassenso, que eu possa, no âmbito da 4.514, da 9.514,
que eu possa, por exemplo, fazer uma escritura particular com efeito de pública. Mas o auto de arrematação não goza desses mesmos efeitos. Tanto que a gente tem precedente, Brasil afora, de mandados de segurança movidos contra os registradores que recusaram registrar a vista do auto de arrematação, e o argumento, em alguns casos, vitorioso, Paraná, por exemplo, é um estado que tem bastante precedente nesse sentido, é dizer o seguinte, olha, lá o artigo 39 da lei, quando ela fala que todos os atos praticados no âmbito da alienação fiduciária se estarão revestidos dos poderes necessários para ter efeitos de escritura pública, o auto de arrematação também deveria estar nessa condição. Mas, lamentavelmente, não é isso que acontece. E, na prática, no nosso dia a dia, não é todo cliente que está com apetite para entrar com mandado de segurança, para ficar discutindo se auto de arrematação pode, não pode. O cara quer registrar, né? Ele quer dar efetividade, dar plenitude para o direito de poder dispor daquele imóvel, de fazer o que ele quiser com aquele imóvel. E aí a gente acaba tendo que lavrar as escrituras muito mais por uma questão pragmática do que por uma questão técnica. Mas, nesse caso, o pragmatismo tem que vencer. Por isso que a gente acaba tendo essa diferenciação no judicial e no extra. Né? Exatamente, muito bom. E um tópico aqui, aproveitando o doutor Gabriel. Muitas vezes a pessoa remata o imóvel, mas esse imóvel traz consigo vários gravames, né? E Sim. é até um grande receio de quem vai participar do leilão, quando ele vê a matrícula e tem lá ônus, enfim. Como que a gente faz para, abre aspas, limpar esse imóvel quando tem hipoteca, penhora? Como é que faz isso após a arrematação? Vamos lá. Isso tem uma questão interessante que eu acho que a gente pode debater aqui, porque vai muito do nosso dia a dia, né? Que é o seguinte. O primeiro ponto que a gente precisa, de alguma maneira, debater e precisa tentar estabelecer uma certa pacificação é a quem cabe baixar os gravames? Né? Isso é uma pergunta de difícil resposta, porque a gente não tem um entendimento consolidado acerca disso. O que nós podemos dizer, por exemplo, pela Corregedoria do Rio de Janeiro, na nossa consolidação normativa no Rio de Janeiro, a ideia de baixar os gravames, tá? Ela só pode ser feita por determinação judicial. O que faz, em certa medida, cair por terra aquela ideia que se tem do leilão enquanto aquisição originária, porque se de fato fosse aquisição originária, à vista da carta de arrematação, pensando no leilão judicial, né? À vista da carta de arrematação, o que deveria o nosso registrador fazer? Baixar tudo, acabou, a aquisição originária, morre todo o passado. Aí no caso do extrajudicial, no extrajudicial a gente raramente vai debater isso, porque é quase impossível, é raríssimo você ter gravames em imóvel alienado fiduciariamente. Você dificilmente tem gravame nesse tipo de imóvel. Você não vai encontrar num leilão de AF um imóvel que tem disponibilidade, um imóvel que tenha outra coisa. Até porque nós estamos hoje numa grande discussão acerca, inclusive, da penhorabilidade ou não desses imóveis por obrigações de próprio terreno e tudo mais. Então, isso não é um problema que a gente viva tanto no leilão extrajudicial, um problema mais do leilão judicial. Mas, então, eu só posso baixar por uma ordem judicial. O que se esperaria? Né? O que todos nós gostaríamos que fosse a verdade absoluta, a regra absoluta para nós? O juiz, que promove ali a execução e, portanto, se responsabiliza pelo seu bom andamento, ele deveria ter o poder de virar e falar assim, olha, baixa todos os gravames. Resolva o problema. Perfeito? Não é para a gente ter nenhum tipo de estresse, não é para a gente ter nenhum tipo de dor de cabeça. Eu, juiz, que exarei o comando de expropriação, eu vou ordenar e isso vai ser baixado. E aí, para quem quiser tomar nota, isso está no 1237 da Consolidação Normativa, parte extrajudicial do Rio de Janeiro, nosso Código de Normas no Rio de Janeiro, que ele diz assim, somente será cancelado o ônus real ou gravame em virtude de arrematação, adjudicação em asta pública por determinação judicial expressa provocada pelo interessado. O que isto não nos dá? O que isto não nos entrega? Ele não nos diz quem é o juiz competente para esta ordem. Porque a determinação judicial expressa, ela pode ser tanto do juiz que comandou a execução, que determinou a expropriação, como também do juiz que promoveu o gravame.
A, em tese, solução para isso, e porque eu digo em tese é porque a gente não vive isso no nosso dia a dia de uma maneira tão prática, reza o Código de Normas Nacional que este juiz que promoveu a expropriação, né, o juiz que, vamos dizer assim, funcionou ali como quase que um avalista do bom processamento daquilo, e que só expediu uma carta de arrematação depois que todos os credores estavam minimamente amparados, devidamente habilitados, todo mundo que deveria ser intimado foi intimado, ele deveria ter o poder de comandar a baixa. Só que isso, na prática, no nosso dia a dia, não acontece. E não acontece por dois motivos. Muitas vezes, o juiz que comandou a expropriação, ele não dá a ordem, se julgando incompetente para processar aquela ordem. Então ele diz assim, olha, eu não posso mandar baixar uma indisponibilidade trabalhista. Quem tem que mandar baixar a indisponibilidade trabalhista é o próprio juízo trabalhista. Ah, eu não posso mandar baixar uma indisponibilidade falimentar aqui qualquer, porque quem tem que fazer isso é o próprio juiz falimentar. E nós vivemos também uma outra situação. Quando o juiz, albergado, né, pelas normas da Corregedoria, do Conselho Nacional de Justiça, vira e fala, não, vou fazer sim, vou ordenar, muitas vezes é o registrador que cria exigência. É o registrador que fala assim, não. Eu preciso que o juiz que comandou, por exemplo, a indisponibilidade na AV4, ele é que vai ter que ordenar a baixa. E aí a gente passa a viver um inferno na Terra, que é ter que correr atrás de diversos juízes e diversos juízos para tentar ver validada essa determinação. E nem sempre isso acontece com a velocidade que nós gostaríamos. Nem sempre mesmo. O Código Nacional de Normas, né, a previsão é no artigo 320G, que vai dizer assim, no caso de arrematação, alienação e adjudicação, a autoridade judicial que determinou a medida, ou seja, que determinou arrematar, alienar ou adjudicar, deverá expressamente prever o cancelamento das demais constrições oriundas de outros processos, arcando o interessado com os emolumentos devidos. O que nos diz a consolidação normativa? O Código de Normas. Este juiz ele é competente para fazer isso, que ele é o juiz da execução. Mas isso não é uma realidade que a gente viva de uma maneira plena. Então, para entender essa questão da baixa, os dois dispositivos que eu chamaria muito atenção são dispositivos, do Código Nacional de Normas, que é o 320G, e, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a Consolidação Normativa, parte extrajudicial 1237. E eu chamo atenção, sempre que você arrematar num outro estado, você tem que buscar a consolidação normativa daquele estado para entender qual é a posição que os registradores têm. O juiz, que normalmente cumpre o 320G à risca, é o juiz trabalhista. O juiz trabalhista ele manda baixar e baixa mesmo e acabou. E se o registrador se recusar, é ordem de prisão. O juiz civil ele já tem uma abordagem mais conservadora, de dizer, não, eu não posso baixar. O que é uma loucura, né? Porque, e só para a gente tentar entender o contrassenso, se tem uma indisponibilidade e o juiz não se entende competente para baixar a indisponibilidade, ele não deveria nem vender, porque está indisponível, caramba. Então, quer dizer, ele vende, mas ele não pode baixar a indisponibilidade, ou seja, ele não podia vender. É muito contraditório a posição de não baixar. Então, assim. E eu acho que uma coisa é você pedir, desculpa, uma coisa é você pedir que seja informado, ainda que eu dê o ofício, você tenha a obrigação de informar. Outra coisa, isso aí eu acho que não teria um problema. O advogado diligente ele tem que fazer. Outra coisa é você se negar porque você se considera não apto para fazer isso. Como assim? É incompetente. O juiz ele se declara incompetente. Incompetente para fazer. Para dizer isso, ele diz assim, não, eu não tenho força normativa, eu não tenho competência efetiva para ordenar que se baixe, por exemplo, um gravame que não fui eu que mandei. Pô, mas peraí, se você não tem competência para isso, oh meu Deus, quem terá? E isso quando a gente não vive, não sei se vocês já viram isso, eu tenho um caso correndo hoje lá no escritório, que a gente está exatamente numa guerra de baixa de gravame. E por que essa guerra de baixa de gravame? Porque o juiz civil não quis bancar, não quis baixar. Caramba. Ele tinha 20 gravames, 18 gravames, que eu estou tendo que baixar um por um. Já baixei quase todos.
Mas E eu um tô tendo. cliente meu que apareceu agora, arrematou sozinho, com 69 penhoras. E eu tô tendo, e o primeiro juiz também se declarou incompetente, e eu tô tendo que ser dirigente, e, assim, Honestamente, ou eu brigo, ou. Mas aí você acaba perdendo tempo. Aí, vou te ao dizer. mesmo tempo que eu tô ali, eu tô peticionando nos que eu posso. Os que já estão desarquivados, os arquivados, eu tô deixando para depois e tentando ali. Mas assim, porque senão É, também o cliente, desculpa, o cliente pagar todos os desarquivamentos fica muito oneroso. vai ficando oneroso e assim, por exemplo, um caso como esse, 69 penhoras, né? Penhora em todo tipo de, provavelmente oriunda de todo tipo de juízo, em todos os graus. Cara, isso talvez fosse um caso para agravo, mas aí você vai virar para o cliente e falar assim: olha, a gente vai ter que agravar da decisão do juiz que ordenou não baixar o cliente. E aí, assim, acho que a gente tem um recorte que a gente pode fazer, que é assim: o cliente de leilão, ele, ele é um bom cliente, mas ele é um cliente que, especialmente hoje, por conta de rede social, etc, ele é um cliente um pouco, a nossa percepção assim, ele é um pouco alienado da realidade do que é um processo judicial, do como é que funciona e tal, porque ele tá muito focado no resultado, na performance do leilão. Mas ele, como todo investimento, é um investimento de risco. O cara que compra o leilão, acho que ele tem que olhar para o leilão que nem ele olha para um terreno onde ele vai construir alguma coisa. Ele não vai construir aquilo em um mês. Ele tem que construir, ele tem que investir, ele tem que calcular e ver se vale a pena, né? Então, assim, explicar para o cliente assim, cara, vamos ter que agravar porque o juiz disse não, pô, o cara fica possesso, né? Eu tenho lidado, assim, de uns anos para cá, eu tenho tido muitos desgastes, superáveis, todos sempre superáveis, mas desgaste com o cliente com dificuldade de entender isso. Falar, cara, olha, tem coisas que não estão no meu controle, tem coisas que não são previsíveis. É, poxa, surgiu um caso que a gente teve que foi exatamente o que você falou. Poxa, entrou uma penhora no meio do caminho. Ah, eu tenho Acontece. penhora, acontece, tem que baixar, eu não tenho Sim. controle sobre isso. Ah, mas eu já tinha arrematado. Exato, a gente vai argumentar isso no processo, mas isso não é impeditivo. Ah, mas e a prenotação? Aí o cara pesquisando, mas a prenotação, perfeito, a penhora entrou antes da prenotação. A gente prenotou, mas já tinha entrado uma penhora e não dava para rastrear. E como a penhora não é impeditiva do ato registral, na qualificação registral não trava a qualificação. A qualificação segue, mas a penhora é verba. A penhora é verba, perdão. A penhora registra, não tem o que fazer. E aí, Sim. para explicar, mas imagina, você está debatendo com um cara que está preocupado em quantos por cento ele vai ganhar, aí você está debatendo, cara, qualificação registral, prenotação. O É, cara está completamente exato. com Até Eu isso. quero porque muito se vende. uma aula. É basicamente isso também. É, É. pode falar. Não, né? Então, assim, então, essa questão da baixa dos gravames, a grande polêmica que a gente hoje vive é essa, né? Mas, em tese, seguindo a lei ali, a risca, o juiz que promoveu o leilão, ele vai ordenar a baixa de tudo. Está previsto o Código de Normas da Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça, ele autoriza que baixe. E no leilão extrajudicial, isso normalmente não é uma polêmica, porque é raríssimo você ter uma penhora. Talvez a gente passe a ter algumas penhoras agora por conta dessa divergência que está existindo no STJ sobre a possibilidade ou não de penhora oriunda de obrigação próprio terreno condominial, mas mesmo assim vai ser raro você ter gravame e imóvel extra, né? É incomum, pelo menos. O que eu ia complementar é porque hoje em dia se vende muito a ideia de leilão como a salvação das coisas. É rápido, é lucrativo e esquecem de pontuar os riscos. Então, acaba gerando uma ansiedade em quem está ali inexperiente, arrematando pela primeira vez, porque ele só recebeu ali mensagens do lado positivo, né? Mas faz parte. Vou aproveitar agora então a doutora Carol, Ana Caroline. Hoje, no contexto dos registros de imóveis, o que que é o RI digital? E como essa digitalização dos processos impacta na agilidade e na segurança da baixa, até desses gravames também? Então, o RI digital nada mais é do que você fazer esse procedimento de registro de forma online agora. Você acessa ali o site, você consegue fazer os cálculos dos emolumentos ali, pelo menos os principais, não todos, mas pelo menos os principais você consegue fazer os cálculos ali, você dá a entrada, e assim, além da agilidade, isso te promove a liberdade geográfica, porque você consegue arrematar um imóvel em outro estado e seguir com o processo de registro tranquilamente através do RI digital.
Mas é basicamente isso, não tem nenhuma burocracia diferente, é a praticidade e a agilidade que o online trouxe para gente. Antigamente a gente tinha que ter um despachante, não que a gente não precise muito, na maioria das vezes, isso ainda continua. Até porque se a gente fala, venhamos e convenhamos, consegue arrematar de qualquer lugar, consegue registrar de qualquer lugar, já é na teoria, sim. Mas se você comprar um imóvel no interior de alguns lugares, não vai ser tão efetivo assim. Então, você vai precisar dessa diligência de fato. Porém, na teoria e nas cidades grandes, funciona, tem uma ótima efetividade e a praticidade realmente do online, né? E somando a isso, né, aquela Sim, ideia. Para você registrar, não basta apresentar a carta de arrematação. não. Você tem que, assim, exigências convencionais que a gente tem. Você tem que apresentar a comunicação de troca de titularidade junto da inscrição municipal, junto ao município. Você tem que apresentar o ITBI. Então, você tem que Entendi. apresentar uma série de documentos. Muitas vezes, esses documentos, no interior ou em outros estados, eles são retirados em guichê presencial. Então, Sim, você vai processar o ITBI. Tem cidade no Rio de Janeiro que você só processa presencialmente. Você tem que ir lá na prefeitura, num guichê da Secretaria de Fazenda local e tirar. Ah, eu quero fazer comunicação de transferência. É um formulário à mão. Então, assim, sim. o RI, que sem sombra de dúvida, o legal é que ele starta o processo eletronicamente, isso é muito bom, é uma economia, mas assim, a realidade de você precisar de um despachante num lugar em que você não tem base bem fixada, é um desafio que não é superável, pelo menos não a priori, a não ser que a gente tivesse uma centralização desse serviço, e isso não vai acontecer porque cada prefeitura É difícil. se organiza de uma forma. Né? Por exemplo, a gente fez uma operação em Araruama, salvo engano, a gente precisou para processar o ITB e teve que ser presencial. Acho que Mangaratiba também está presencial, não é? O sistema Mangaratiba. estava São 2 anos sem Gonçalo ar. também. Pois é. Aí você assim, eu arremato em qualquer lugar, eu estou aqui no Acre, eu arremetei em São Gonçalo. Ok, você vem a São Gonçalo processar o ITB, Vai precisar você vai ter que realmente. contratar um despachante e tal, e isso Sim, tem que estar na sua conta. Isso sim. tem que estar na sua planilha de custo, né? Isso tem que estar ali amarrado. Assim, mas sem sombra de dúvida, o RI Digital ele é um facilitador incrível, né? Ele agilizou quase tudo para a gente, em grandes capitais, né? E tudo. De fato, a gente tem isso. Exato. Em grandes capitais funciona super bem. Mas realmente, no interior não vai ser tão efetivo assim. É. É. Hoje mesmo eu ouvi de um cartório. Ah, você fez pelo R Digital, vai ser mais rápido. Até porque lá o processamento de alguns cartórios, né, eles já devem fazer de uma forma que deve dar alguma preferência, enfim, não sei como é que funciona. Mas os prazos são os prazos legais mesmo. É, Gabriel, se o cartório, você falou aí das exigências, dos documentos que a gente precisa juntar, né, claro. Se o cartório fizer uma exigência indevida, ou se ele se recusar a baixar algum gravame por algum motivo. E aí, como é que a gente faz? Então, vamos lá. Aí depende muito do, primeiro, o quanto que o seu cliente está disposto e quanto ele tem paciência para discutir a superação do gravame, né? Existe um procedimento previsto, né, na Lei de Registros Públicos, que é a dúvida registral, que até as pessoas têm uma visão um pouco equivocada sobre a dúvida. A dúvida não é suscitada por nós, né? Ela não é suscitada pelo apresentante. Ela é suscitada pelo próprio registrador quando ocorre uma divergência entre o apresentante, né, do título a ser registrado e o registrador. Acaba que na prática a gente aqui, aspas, suscita dúvida, mas é que o procedimento. E por que é importante? É porque é uma coisa curiosa. Quando a dúvida é julgada improcedente, quem ganha é o apresentante. Então, quando a minha dúvida é julgada improcedente, eu ganho o processo, quer dizer que eu estava certo. Quando a dúvida é julgada procedente, quer dizer que o registrador estava certo em recusar o registro. Então, a dúvida registral, ela é o primeiro procedimento padrão que a gente acaba tendo para divergir de uma exigência criada pelo registrador ou de uma recusa do registrador. Ela é julgada, né, a dúvida registral, ela é julgada pela Vara de Registros Públicos com a participação do MP, com pequenas variações de estado para estado, mas o padrão é esse, né, com previsão lá na Lei de Registros Públicos, e na imensíssima maioria dos estados, sempre que a dúvida é julgada improcedente, ou seja, em favor do apresentante, ela tem reexame, ela automaticamente ela sobe para o Conselho da Magistratura para uma nova avaliação. O que isso quer dizer para nós no nosso dia a dia? A dúvida registral ela é lenta, muito lenta.
ela é extremamente devagar, ela muitas das vezes é julgada por alguém ou recebe opiniões de membros do Ministério Público por alguém que não entende muito da coisa, né? E que acaba tendo uma visão muito de burocrata, né? De cara crachá, uma coisa assim, que nem sempre é possível. O nosso registro, né? O sistema registral brasileiro é muito falho, ele tem problemas. Então, quando você tem um burocrata do outro lado do balcão que quer perfeição para um sistema que é imperfeito, cara, não vai dar certo, né? Você tem que tentar ali encontrar um meio de caminho para chegar. Mas a dúvida registral, ela tem essa característica, então ela acaba sendo um procedimento judicial administrativo, né? Ela tem uma natureza administrativa, mas ela é processada dentro do Poder Judiciário perante os registros públicos e, na sequência, ao Conselho da Magistratura. Mas existem outros caminhos. O primeiro é, cara, cumpre a exigência. Se for uma exigência cumprível, me permitindo aqui, né, ser um pouco mais coloquial, se for uma exigência cumprível, cumpre. Porque você vai resolver o problema. E uma outra coisa que as pessoas fazem pouco, mas deveriam fazer, e por incrível que pareça está melhorando muito, é vá ao cartório. Tem muita dúvida, tem muita exigência que a gente resolve na conversa. E muito republicano. É porque às vezes o registrador entendeu de uma forma equivocada, não identificou alguma coisa, ou o registrador tinha ali uma pendênciazinha que a gente consegue resolver de uma outra forma. Né? Às vezes você, tendo um bom tabelião de notas ao seu lado ali, você pode muito bem fazer uma escritura declaratória que cumpre uma exigência sem que você precise suscitar uma dúvida. Então, assim, num cenário de resistência do registrador, a dúvida é um caminho, mas ela dificilmente será o melhor caminho por conta do tempo que ela leva para ser julgada, para ser processada. E pior ainda é quando essa dúvida é julgada procedente. Tem custas para pagar. Tem custas e você perdeu 2 anos, 2 anos e meio, Perdeu o trabalho todo. e vai ter que Ou cumprir seja, você vai pagar se para virar, ficar. Vai pagar e ainda vai ter que se virar para e vai ter que se virar, resolver e vai ter que se depois de virar um para cumprir a tempo. exigência, não tem polêmica. Sim. Perfeito? Então, assim, o caminho, eu diria para vocês que a dúvida, ela, vamos dizer assim, é uma solução e tudo, mas ela não é a melhor. Ela é, pelo menos para mim, ela é a última da última da última da última da última alternativa. Eu Concordo. concordo. Muitas vezes aqui, até a pessoa que está avaliando ali o processo, você pode mostrar para ela um olhar diferente. Peraí, mas você não considerou isso assim? Ou até mesmo, na hora de emitir a nota devolutiva, a redação não está muito clara e o leitor entende que ele quer, embora esteja fundamentada, mas às vezes a redação fica ambígua. Então, o leitor entende que a exigência é X, mas na verdade é Y. Então, assim, numa conversa tudo fica mais fácil, né? Mas, Por incrível que pareça, a exigência na carta de arrematação, o melhor lugar para você resolver é com o juiz, por incrível que pareça. É mais rápido. sim, é Tipo, tá verdade. escrito tal coisa, vira pro juiz e fala, cara, escreve, por favor. Ou então fala que vai prender se exigir que escreva, mas funciona. Você deu esse exemplo aí, Gabriel, de 2 anos, né? Tempo é dinheiro. Então, vamos falar um pouquinho aqui de custos, né? É, doutora Ana Caroline, além do ITBI, enfim, dos custos que envolvem o leilão, a comissão do leiloeiro, etc., a gente tem também os emolumentos cartorários, né? Envolvidos no registro da carta de arrematação, ou na escritura de compra e venda, e até mesmo na baixa desses gravames. E aí, existe alguma ferramenta ou alguma forma da gente estimar esses custos, até mesmo para que não seja um elemento surpresa, para que o arrematante já saiba, já tenha uma ideia disso antes de participar do leilão? Então, tem várias técnicas, vamos lá. Tem a calculadora que você pode ter acesso ali se você coloca a calculadora online, você consegue ter mais ou menos uma noção dos emolumentos. Pode botar no Google, você faz um cálculo. Só que antes também da calculadora, como é que a gente faz? Fazer a sua própria calculadora. Se você sabe quanto você. Até porque isso é muito importante, estrategicamente falando, para você dar o... É importante que o leilão, quando você está falando de investimento, nem todo lucro é lucrativo, digamos assim. Então, você tem que fazer, de fato, um cálculo para ver se aquela negociação é lucrativa. Então, é importante que você verifique qual o valor do ITBI na sua região, na região que você vai comprar o imóvel, né? Você ter uma noção desses valores de emolumentos cartorários,
Se o seu imóvel, se esse leilão ele é extrajudicial, você tem que ter uma ideia de quais são os valores que os cartórios de nota cobram para fazer aquela escritura pública ali, o valor mais ou menos de registro para levar aquele imóvel a registro, quanto é as penhoras, a baixa de penhora, normalmente ela está relacionada, o custo está relacionado ao valor da penhora. Então, você ter uma ideia de qual é esse valor da penhora, para você pelo menos ter uma média e não, ainda que você bote um pouquinho para mais, o importante é quando a gente fala de leilão, é que a gente realmente quer um lucro, a gente quer algo rentável. A gente não quer mobilizar durante um ano ou mais um valor para no final a gente ter 5% de lucro. A não ser que seja um imóvel que você está comprando para morar e aí qualquer desconto vale a pena para você, mas num cenário geral você visa um lucro. Então, tudo isso, toda essa due diligence, todos esses cálculos no geral, eles têm que ser feitos previamente para que essa negociação ela faça sentido para você. Perfeito. Perfeito. Doutor Gabriel, tem alguma previsibilidade assim de prazos na regularização? Pergunta Olha, depende difícil, né? muito da cara, assim, depende muito da cara, né, Prazo? de como tiver o imóvel, né? Mas assim, uma coisa que a gente pode dizer, primeiro que é uma caixinha de surpresa. Tem vezes que a gente tem milhões de gravames e resolve hiper rápido, quando você tem um juiz assim que ordena e tal, mas tem vezes que você Quando tem você está na três, CAEX. é uma loucura, É. porque tem um processo numa vara criminal federal que está arquivado e tem que desarquivar para pedir para baixar a indisponibilidade. Então, assim, o que eu diria é, entre emissão na posse, regularização do conteúdo da matrícula, o ideal é você trabalhar com um cenário de um cenário conservador de pelo menos de 12 a 18 meses. Todos os meus clientes eu calculo assim. Jogo muito limpo em relação a isso. Falo, olha, vai demorar. E às vezes a gente surpreende. Por exemplo, os últimos leilões que a gente participou aqui no escritório, a gente tem conseguido a posse em coisa de um mês. Em 30 dias a gente tem pegado a posse. Já o imóvel em si, né, o registro já tem sido um pouquinho mais desgastante, muita exigência, muita baixa para fazer, os juízes não ordenando a baixa de maneira geral. Aí até o CAEX, né, que a Caroline falou, poxa, o CAEX seria ótimo porque no CAEX você tem realmente o juiz mais empoderado, né? O cara manda mesmo, e vai baixar e acabou, Vai, e não acabou, tem apoio, não, é só verdade. faz. Só faz. Ordenei, acabou, eu que sou o dono dessa parada aqui, quem quiser o Sim. dinheiro, é só vir aqui e pegar o dinheiro, pô, o dinheiro tá aqui, tá separado, tá disponível. Então, assim, isso é uma questão importante, né? Pra nós, mas eu diria assim, prazo, de 1 ano a 18 meses é um prazo legal para a gente trabalhar com segurança, eu diria isso. É isso. O antes disso é lucro, né? Então tá ótimo. Antes disso é lucro. Se na sua calculadora você está levando 18 meses em consideração e você está lucrando, antes você vai lucrar com certeza. Então, ótimo, ganha-ganha. Sim. Vou até citar aqui dois exemplos que foram assim extremamente fora da curva. Que a arrematação aconteceu em 4 de maio e hoje saiu o registro e ele já está com a posse do imóvel que estava Parabéns. ocupado. E Caramba. o outro foram 37 dias. Mas tem outros detalhes ali que ele fez contato com o ocupante antes, enfim, mas do leilão com todo o processo de registro e posse foram 37 dias, assim, mas são casos extremamente fora da curva, então não é o ideal que a pessoa se baseie nisso, ela tem que realmente É, considerar os custos de condomínio, se tiver condomínio, o imóvel estiver em condomínio, ou custos de IPTU, durante esse processo aí de regularização e o posse problema é que a também. galera fala, né? A galera na internet fala, não, em 60 dias está tudo resolvido. Eu falo, caramba, essa Temerário. A pessoa tá magia falando do negócio. que eu não sei, cara. Seria alguma coisa poderosa aí que Pois eu não é. domino esse campo da magia jurídica, né? E, assim, mas é um desafio à parte. E, de fato, nós não temos uma. Como é que fala? É muito difícil definir esses prazos para nós, e situações como essa são, assim, raras. De fato, são muito raras de acontecer. Caras. Caríssimas. Eu dei muita sorte porque foram os dois na mesma época, assim, bem situações completamente diferentes. Falar em prazo, doutora Carol, qual a principal dica, assim, para o arrematante garantir que todo esse processo de
de arrematação, registro, baixa de gravame, enfim, que tudo seja o mais rápido possível, sem assim intercorrência nenhuma ou com poucas intercorrências. Tem alguma Um dica? bom, um bom para leilão. Eu acho que assim, o segredo ele tá no pré. Se você tem uma boa due diligence, se você tem uma boa assessoria jurídica, porque assim, de fato, você pode ir lá e arrematar um leilão, arrematar um imóvel em leilão a hora que você quiser. Mas assim, você é apto, você está habilitado a realmente fazer uma diligência, de fazer análise dos processos, de analisar se aquele valor ele vai ser suficiente ou não, de ler verdadeiramente o edital ali na forma completa dele, de ir lá acessar um outro processo, porque tem uma outra penhora para você ver como é que está o andamento disso, como é que não está. Então, assim, eu acho que poder você pode, mas se você quer uma segurança jurídica, você tem que investir numa assessoria jurídica qualificada, porque também não adianta você achar que um advogado que não trabalha nisso vai dar conta de fazer uma due diligence adequada. Pode ser que sim, mas assim, é melhor que você, já que você vai fazer investimento, você faça um investimento com um especialista em leilão. Que assim você vai fazer um investimento seguro, que já está acostumado com os prazos, já tem ciência como é que funciona, e, e é isso, assim, de ser diligente também. No final, você ser diligente é o que entrega celeridade na negociação, né? Sim, sem dúvida. E assim, É, especialmente quando o seu cliente for um cliente iniciante e tal, se for possível, buscar oportunidades mais fáceis. Sim, Né? Uma coisa que frustra muito o cliente é a demora na retomada. O cliente sente muito isso porque a gente acaba tendo uma relação muito física com a coisa, né? De, pô, o imóvel, se eu comprei, o imóvel é meu, tem que poder entrar, eu tenho que poder mexer. Então, assim, você buscar imóveis em que você já ali na sua experiência identifique que, poxa, esse imóvel é mais rápido de retomada, e aí retomando, mesmo que a estratégia do cliente seja vender, mas se você retomar e você pode virar para o cliente e falar, cara, tá demorando para vender, bota para alugar por um tempo, né? Vamos adaptar a estratégia, sim. vamos tentar fazer. Essa análise, esse bom olho, ele é muito importante. E esse bom olho só vem com experiência mesmo, não tem muito o que fazer. Claro, você tem que ser técnico, mas um pouquinho de experiência ajuda de você já ter vivido situações, tudo mais. Eu, por exemplo, as pessoas debato assim com outras pessoas da área. Ah, não, muita gente fala, eu gosto de imóvel desocupado é um espetáculo. Cara, eu tenho experiências terríveis com imóvel desocupado. O imóvel está todo quebrado, todo largado, o custo da obra é imenso. O imóvel ocupado, pelo menos você presume que quem está morando ali mora com dignidade. Tem água, tem Habitável. cara, tem água, tem luz. O imóvel tá vazio há 12 anos. Cara, se prepare pro caos. Não tem parede, não tem mais Mais teto, não tem nada. mais nada. As torneiras estão todas em. Tá tudo quebrado. Você vai ter que gastar muito dinheiro para botar aquele imóvel. Então, Instalação assim, elétrica. exato. Então, assim, são coisas um pouco contraintuitivas, mas que a experiência acaba nos dando. Então, acho que é isso mesmo. O pré-leilão é a etapa mais importante para acelerar, dentro do possível, catalisar esses processos. tem Esse meu até. cliente desculpa, só um apontamento. Esse meu cliente de 69 penhoras, ele veio depois de já ter adquirido esse imóvel, sem assessoria, e aí veio com 69 penhoras. No final das contas, ele já tinha posse do imóvel, o problema para registro, e ele já estava engatilhado numa negociação, que obviamente o cara desistiu, porque ele, no final, não conseguiu fazer a venda da forma que ele queria. Então, assim, nem sempre, às vezes, só a posse é o suficiente, porque quando você está falando de uma transação de venda, o que fundamenta ali realmente é a questão do registro. Então, é importante também falar que a posse ela conforta, mas o que te literalmente acalenta é você ter tudo ali, a posse e o registro, né? Com certeza, com certeza. Eu só ia complementar aqui sobre coisas contraintuitivas que eu ouvi hoje. Esse imóvel tem dívida de condomínio e não vou querer participar. Ok, mas espera aí, vamos fazer uma análise e uma estimativa de custos, porque dependendo de quanto você arrematar e do valor da dívida, aquela dívida pode fazer sentido no investimento como um todo. Se for uma E dívida de 10 mil pode reais. brigar para afastar a dívida também, né? As regras de subrogação. Exato. As pessoas não podem entrar no leilão achando que elas estão fazendo uma compra e venda. Isso é que é um grande problema.
com uma cabeça de comprador. E a cabeça não é de comprador, a cabeça é de investidor. Tem jeito. Exato. Um outro ponto que eu ouço bastante, vocês devem ouvir também, é assim, não quero participar porque está ocupado, né? Além desse aspecto da habitabilidade do imóvel, o fato do imóvel estar ocupado, inclusive quando isso consta no edital, eu particularmente eu gosto muito, gosto muito não, mas é um ponto positivo, contraintuitivo, porque ele afasta curiosos. Então, quem arremata tende a arrematar com valor de lance reduzido, porque se tem um edital dizendo que o imóvel está livre, pronto para entrar, várias pessoas serão atraídas para participarem desse leilão e, consequentemente, darem lances mais altos. Gente, achei assim muito bacana o nosso bate-papo, né? A gente falou sobre vários pontos aqui, desde a pré-arrematação, da importância, né, da análise prévia do leilão, e permeamos aqui pelo processo de regularização, a importância do registro do imóvel no nome do arrematante. Eu quero agradecer aí vocês pelo valioso conhecimento e deixar aqui aberto para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Quer começar, Caroline? Pode começar. Não, pode começar. Então, bom, primeiro agradecer o convite, é sempre um prazer falar de leilão, é uma área do direito que eu atuo há muito tempo e gosto muito, né? Acho que é interessante, até para mim, pessoalmente, né? A título de investimento. E dizer que, assim, leilão não é para amadores. E quando eu digo amadores, não é no sentido de uma pessoa. Todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Não estou afastando quem quer começar. Mas se você vai começar, se prepare, busque assessoria, entenda um pouco melhor como é que a coisa funciona, para bem ou para mal. A gente tem muita informação na internet sobre o tema. E lembrar sempre que assim, leilão ele é investimento. Se a gente tivesse colocar aí na caixinha de tipo de investimento, o leilão não é renda fixa, o leilão é renda variável, ele tem um risco agregado, que é exatamente o que possibilita margens de lucro maiores. Né? É aquela lógica do maior o risco, maior o lucro. Existe uma correlação possível nisso. Então, assim, eu acho que o trabalho da comissão é um pouco também apresentar isso para o mercado, né? Mostrar que, olha, é bom, é interessante, é um nicho para a própria advocacia, né, que ela pode atuar, mas é um tipo de investimento que as pessoas precisam estar preparadas para fazer. Ninguém compra ação sem pelo menos entender minimamente o que é uma ação. Então, se você vai entrar no leilão, procure entender um pouquinho do assunto e que aí sim, com certeza vai ser um negócio muito rentável, muito interessante. Bom, pessoal, quero agradecer também pela presença, pela participação. É sempre bom estar falando sobre leilão e a gente começa no leilão, a gente acaba permeando em outros temas que são tão importantes no nosso cotidiano, nessa vida imobiliária. E é como o Gabriel falou, procure informação. Se não tiver a fim de ter a informação inteira, contrate uma assessoria jurídica. Mas, assim, é sempre bom ter um mínimo de informação. E para facilitar a comissão, trouxe aqui um canal do YouTube para que vocês tenham acesso muito mais fácil do sofá de casa para acesso às informações necessárias para o mundo de leilões. Então, se vocês não seguem ainda, né, o canal do YouTube, se inscrevem, quer dizer, se vocês não estão inscritos no canal do YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho e continuem aí sendo informados. A gente também está sempre fazendo eventos presenciais lá na nossa comissão. Além da nossa comissão, tem várias outras que o nosso intuito é sempre passar a informação, manter as pessoas informadas, para o objetivo final, claro, adquirir imóveis com segurança jurídica. E aí é uma boa negociação. Obrigada, pessoal. Muito obrigada e eu agradeço a todos também pela participação e também recomendo que sigam a nossa página do Instagram, porque lá a gente também vai divulgar os eventos presenciais e qualquer dúvida que você tenha, pode falar conosco aqui com a comissão, que a gente está aqui disposto para ajudar e ajudar no que for necessário. Muito obrigada. Tchau, tchau.